Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui, eu sou o professor Marcos Guzmão, estou com vocês aqui na Faculdade SCOM para a gente poder estudar um pouco de direito penal. Mas que direito penal nós estudaremos aqui? Estudaremos o direito penal, a parte especial e a segunda parte da parte especial, ou seja, ali dos artigos 250 do nosso Código Penal em diante. Eu já vou te adiantar um pouquinho de como é que a gente vai trabalhar os métodos, né? Para a gente poder tentar botar essas ideias aqui, que estão na parte especial do código, para a cabeça. Veja só, aqui nesse ponto, a gente vai ter a divisão de títulos, né? Então, o primeiro título que a gente trabalha aí é o título de número 8, onde estão os crimes contra a incolumidade pública. Dentro desses títulos, eu tenho vários capítulos, tá? Que vão tratando de subassuntos. Então, o assunto geral desse título é a incolumidade pública. Daqui a pouco eu vou entender o que é incolumidade pública. Mas eu quero que você entenda só essa estrutura primeiro. Então, você vai ver que a gente vai ter aí o primeiro título relacionado à incolumidade pública. E aí teremos aí crimes de perigo comum, teremos crimes aí contra serviços de telecomunicações, teremos crimes contra o sistema de transporte e tudo mais. Então essa vai ser a nossa estrutura. E aí, o que acontece? Dada, né, a nossa questão de tempo aqui, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Dentro desses títulos, eu vou comentar aqui os principais crimes que nós temos aí constantes, certo? Então, não comentaremos todos eles, mas comentaremos os principais, os que mais interessam. Até porque parte desses títulos que a gente analisa aí são títulos que já estão em desuso, são crimes até que não têm mais cabimento ou que houve, né, uma revogação tácita aí, considerando que de repente outra lei mais nova trouxe a mesma disposição e o legislador esqueceu de revogar daqui, mas trouxe a mesma disposição numa lei de natureza diferente, tá? Então esse vai ser o nosso trabalho aqui. Depois do título da incolumidade pública, teremos aí o capítulo relacionado aos crimes contra a paz pública, depois teremos aí crimes relacionados a fé pública, teremos aqui crimes relacionados depois à administração pública, que é o capítulo mais importante dessa parte, né? Inclusive é o capítulo que mais contém aí crimes que são de relevância, são importantes, que a gente vê todo dia na imprensa, vê todo dia nos juízos criminais do país. E assim a gente segue, tá? Veja só, então, trazendo para cá, para nossa ideia aí da incolumidade pública, deixa eu te dizer primeiro o que é incolumidade pública. Toda vez que a gente fala de incolumidade pública, eu estou tratando de uma situação em que o nosso, né, o nosso acusado aí e tudo mais, ele cometeu um crime contra um número indeterminado de pessoas, ou vai atingir um serviço de modo indeterminado, ou seja, ele não tem a noção exata do que ele vai fazer, só que a gente está falando aqui sempre de crimes que atentam contra uma coletividade. Então qual que é o bem jurídico penalmente tutelado que nós temos aqui? Nós temos aqui a integridade física, o patrimônio de outras pessoas, tá? Então integridade física, teremos o patrimônio e teremos a vida de outras pessoas. Então esses são os objetos jurídicos. Na verdade, seria a junção disso, certo? Porque você vai ver, por exemplo, num crime de incêndio, a gente pode colocar em perigo a vida, você pode colocar em perigo a integridade física, você pode colocar em perigo o patrimônio de alguém. Então tá vendo que são crimes que você coloca em perigo esses três objetos jurídicos de uma vez só. Então eu coloco a vida, o patrimônio, a integridade física de outra pessoa de imediato, tá? Já de imediato, com uma ação só. Coloco tudo isso em perigo, ou coloco tudo isso em risco, certo? E aí veja só, partindo para o primeiro dos capítulos aí, porque como eu falei para você, teremos o título, não é isso? Então dentro aqui da incolumidade pública, teremos os capítulos. É como se eles fossem subassuntos, tá? E aí dentro dessa ideia de subassuntos que eu quero dizer, o primeiro deles vai tratar sobre os chamados crimes de perigo comum. E o que vem a ser crime de perigo comum? Toda vez que a gente fala de perigo comum, eu tô falando aí de crimes que, repito, vão atingir a um número indeterminado de pessoas, vão atingir um patrimônio e vão atingir, né, botar em risco a vida de outras pessoas e a sua integridade física. Só que o grande segredo que nós temos aqui é que o autor do crime vai fazer isso
como se ele não tivesse exatamente noção de exatamente quantas pessoas ele vai atingir, certo? Não é aquela conduta criminal que ele está atingindo aqui 1, 2 pessoas, 10 pessoas. Aqui ele está falando, bom, eu vou agir e atinja a quantos atingir. Tanto é que o primeiro dos crimes que a gente tem aí, dos mais importantes que a gente tem nesse capítulo aí dos crimes de perigo comum, é o crime de incêndio. E aí no crime de incêndio, o que eu tenho aqui? Presta atenção só num detalhe. Toda vez que a gente fala de crime de incêndio, você não pode confundir a ideia do seguinte: o incêndio, o caboclo que quer botar fogo mesmo, tá? Ele quer queimar tudo. E a morte que acontece em razão do fogo. São duas coisas diferentes. Tem uma coisinha só, e você que já estudou Direito Penal 1, você vai lembrar comigo do seguinte. Lá no Direito Penal 1, seu professor falou, dentre várias coisas, uma das coisas que resolve tudo no Direito Penal é o que a gente chama de dolo. O dolo, né, quando a gente trata do dolo, ele quer dizer o quê? É a vontade de cometer o crime? Ele não é a vontade de cometer o crime, não. A vontade é só um dos elementos do dolo. Ele tem dois, né? A vontade e a consciência. Mas o que é o dolo? É a vontade e a consciência no sentido de alcançar um resultado. Tanto é que você pode olhar o artigo 18 do seu Código Penal aí no inciso 1, ele vai falar disse do crime, doloso. Aí ele coloca no 1 assim, ó, quando a gente quis ou assumiu o risco de produzir o resultado. Então por que eu tô te falando isso? Porque quando a gente for tratar do crime de incêndio aqui agora, eu quero que você entenda que o dolo do agente aqui é botar fogo em tudo, tá? É queimar tudo. E veja que ele precisa de um dolo específico. Como assim? Porque no próprio tipo penal do 250, que é o primeiro que a gente está trabalhando aí, ele vai falar lá, ó, causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Quando ele falou isso, qual que é o dolo do agente aqui então? Ele quer expor a perigo. Ele não quer causar um incêndio para poder queimar as coisas, não. Ele quer causar um incêndio de modo a expor a perigo essas questões. Pode ser o patrimônio de alguém? Sim, por exemplo, ele pega e põe fogo numa loja comercial, pega e põe fogo numa determinada casa, que é a casa que está junto com as outras ali, ó, certo? Pode ser isso aí? Pode. E ele quer o quê? Ele quer matar alguém? Não, ele não quer matar ninguém. Aqui ele quer expor a perigo. É diferente, né? E só um parêntese importante aqui, pra gente relembrar. Toda vez que a gente fala dos crimes de perigo, eu tenho o crime de perigo abstrato e o crime de perigo concreto, tá? Toda vez que eu falo de crime de perigo abstrato, o perigo já está implícito no crime. Na verdade, ele já faz parte dele ali, ele está presumido. Então, perigo abstrato é perigo já implícito no tipo penal, né? É um perigo ali que já está inerente ao que a gente tem aí no tipo penal, então é um perigo presumido. No meu crime de perigo concreto, toda vez que eu falo de perigo concreto, agora a coisa muda um pouco de figura, porque falar de perigo concreto quer dizer que não basta eu achar que tem perigo, o perigo tem que ser comprovado. Por que eu tô te falando isso? Porque o crime de incêndio ele é um crime de perigo concreto. O perigo do incêndio, então, expor a vida, o patrimônio, a integridade física de outrem a perigo tem que ser algo concreto. E como é que a gente faz isso de modo concreto? Ele faz isso de modo concreto quando eu percebo que ele está praticando isso aí numa proximidade de casas habitadas, ele está praticando isso aí num local onde tem movimento de muita gente, ele está praticando isso aí, por exemplo, numa central de transporte, uma rodoviária, tá? Para falar para você de forma mais simples. Então ele está praticando essa conduta num lugar ou num momento em que você analisa e vê que o nosso agente, ele está aí trabalhando isso de modo a querer expor a perigo mesmo. Por que eu estou fazendo isso? Para você comparar com a ideia de que não tem perigo concreto, quando ele pega, por exemplo, tem uma casa lá no meio do mato, onde não tem ninguém, não passa ninguém, não tem aglomeração de gente, não está perto de casa nenhuma, ele pega e põe fogo naquela casinha lá. Isso daí vai dar um crime de dano, vai dar uma questão dessa natureza? Vai. Só que a gente vai observar aqui agora que o nosso agente, ele não expôs a perigo. E se ele não expôs a perigo, e esse perigo não foi concreto, você vai perceber que eu não tenho a consumação do crime de incêndio, certo? Então só para você entender como é que é a dinâmica dele aí. E aí você segue vendo, por exemplo, causas de aumento de pena que tem no meu crime de incêndio, ou seja, aquela que está sempre, causa de aumento, ela está sempre demonstrada por uma fração, tá? 1/3, 1/6, 2/3. Ou por um fator multiplicador. Tem o dobro, o triplo, metade, sempre tem um nome desse que é um fator multiplicador ou uma fração. E você vê que o aumento, né, no caso de incêndio vai ser de 1/3. Quando eu tenho o quê? Quando eu tenho situações aí
em que o incêndio foi praticado perto de casa habitada, certo? Ou destinada à habitação. Qual que é o problema disso? Olha aí a possibilidade de eu ter o dano alastrando, ó. Eu expondo a perigo o patrimônio não só de uma pessoa, mas de várias. Tá percebendo aí? É sobre esse enfoque que a gente observa um incêndio agora aumentado, né? São situações em que você vê que não basta só a gente botar fogo, né? Ele põe fogo e ele faz de uma forma pior, ou num local pior. Certo? Igual aqui, ao invés de botar fogo numa casa só, ele põe fogo numa casa que está do lado de um monte de casa cheia de gente, certo? O que que eu tenho aí? Eu estou expondo o risco, eu estou expondo a vida, né, de outras pessoas a risco? Isso é com certeza, né? Isso é um fato que não dá nem para discutir, ele está expondo a vida de outras pessoas a perigo, e o patrimônio ao mesmo tempo, e a integridade física de outras, porque de repente eu posso ter gente que morre queimada por causa disso? Tenho. Eu posso ter gente que de repente sofreu algum tipo de lesão corporal por conta dessas queimaduras? Posso. Mas eu posso ter também casa desmoronando por causa desse incêndio que ele fez? Sim. Então você está percebendo aqui que a gente começa a ter um incremento na sua pena, tá? E aí vai seguindo, ó, outros exemplos aí, ó, embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. Olha aí, eu tendo gente demais aglomerada e o agente ali, ó, botou fogo ali sem querer saber do que poderia acontecer e dos resultados práticos disso. O que mais? Esse daqui é bem interessante pensar. Depósito de explosivo, combustível inflamável. O que que vai acontecer isso? Você vai ver que agora a ação do agente, ela tomou uma proporção de desastre, né, meu amigo? Ele não tá mais aqui só na ideia de, vou colocar fogo aqui, vou queimar algumas casas. Não. Agora o negócio tomou uma proporção de desastre. E como assim de desastre? Porque se esse depósito de combustível explodir, meu amigo, a coisa vai ficar muito feia. Vai machucar muita gente, pode matar muita gente, pode destruir muitas coisas ou muitos patrimônios que são ali naquelas imediações, tá bom? E aí alguns comentários aí sobre o crime de incêndio. O último deles é dizer que esse crime admite a nossa famosa modalidade culposa, tá? Vale você lembrar lá do parágrafo único do artigo 18 do nosso Código Penal, que eu tenho a chamada excepcionalidade do crime culposo. O que isso quer dizer? Quando eu estiver falando de crime culposo, eu só posso responder por ele se eu encontrar lá na previsão do tipo penal, escrita assim, se o crime é culposo. Ou seja, só posso responder a título de culpa. Lembre-se que culpa, negligência, imprudência ou imperícia, tá, filho? A chamada falta do cuidado objetivo necessário. Mas quando a gente fala disso, você vê que o nosso agente aí, então, cometeu negligência, imprudência ou imperícia, mas será que ele pode ser preso em relação a isso? Ou responder pelo crime de incêndio na modalidade culposa? Ele pode, mas ele pode se o legislador tiver colocado lá no tipo penal essa autorização, que foi o que ele fez no 250, parágrafo 2º, está constando aqui, ó. Se o incêndio é culposo, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Então admite modalidade culposa. Outro comentário importante para a gente fazer aí, um crime importante desse capítulo, do 251, quando ele foi falar agora não mais do incêndio, mas agora do crime de explosão. E aí, aqui no crime de explosão, ao invés do agente estar botando fogo nas coisas, na verdade, falando de uma forma muito simples para você, ele está usando algum tipo de engenho, algum tipo de mecanismo que provoca o quê? Explosão, certo? Pode ser uma granada? Pode ser uma bomba caseira? Pode. Ele pode colocar a bomba num tanque de combustível, por exemplo? Pode. É desse tipo de situação que a gente está falando. Inclusive, aquelas mesmas causas que estavam ali no incêndio, no parágrafo 1º do 250, que aumentam a pena no crime de incêndio, também aumentam a pena aqui do crime de explosão. Então, pra você entender a ideia do crime de explosão, pode ser arremesso de projeto, pode ser colocação, pode ser fixação dele, qualquer tipo de situação que possa causar explosão. Mas com a mesma ideia, expondo a perigo o quê? Lembre-se, a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. E essas são algumas questões aí do 251 para a gente trabalhar. E aí, eu quero que você observe para mim uma questão muito importante. Você vê que, normalmente, quando a gente fala de formas qualificadas do crime, você vai ver que o próprio tipo penal já traz. Legislou botou lá no crime assim, ó, se o crime é qualificado, aí ele vai prever uma pena diferente. Lembre-se que qualificadora é toda aquela que tem o condão de alterar o patamar mínimo e máximo da pena. Certo? Como assim? Bom, a pena original era uma, mas se acontecer a circunstância X, ela passa a ser uma maior do que aquela, tá? Só para você entender o que eu quero dizer.
Todos esses delitos que a gente analisou aí, né, o incêndio, a explosão e todos os outros que estão previstos dentro desse capítulo aí, eles vão se sujeitar a uma forma qualificada. E o que quer dizer essa forma qualificada? É que aqui a gente tem o famoso crime pré-terri-doloso. Como assim pré-terri-doloso? É aquele crime que é qualificado pelo resultado, ou seja, o resultado dele vai provocar uma alteração na pena. E de que resultados nós estamos falando aqui no 258? 2. A lesão corporal de natureza grave ou mesmo a morte, tá? Então, por que eu fiz essa diferença para você lá no começo, quando eu falei de incêndio, coisas que também vão ser analisadas e observadas aí em relação ao crime de explosão e a todos os outros, né? Para você ter uma ideia aí, ó, 253 aqui, ó. Fabrica ou fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos, gás tóxico asfixiante, certo? Então você vai ver aqui que eu tenho situações, né? Não para aquele que está utilizando o explosivo, mas que está fazendo a fabricação do engenho, fabricação aí do, né? Lembra, você deve conhecer aí o famoso coquetel Molotov, né? Que é uma bomba caseira, né? Isso também entra aqui na fabricação de um engenho explosivo. Eu tenho o 254 aí, ó, crime de inundação, né? Isso como assim crime de inundação? Bom, eu tenho de repente alguma coisa, um momento represado ali, eu vou lá e ó, rompo aquela barreira ali com o objetivo de ver a água do mundo cair lá e ou matar a gente, ou machucar a gente, ou destruir patrimônio, certo? Então lembre-se que é sempre uma leitura ou uma interpretação sistemática, tá? Observa muito bem o que a gente tem, onde que os crimes estão inseridos, ou que capítulo e em que título. Porque você vai sempre ver qual é o objeto jurídico que o legislador está pretendendo proteger a partir daí, tá? E aí, voltando aqui para as regras do 258, por que eu falei das regras do 258? Porque você vai ver que elas são aplicáveis a todos esses crimes que a gente analisou aí. Então, no incêndio, na explosão, inundação, perigo de inundação, rompimento de barreira, difusão de doença ou praga, tudo que está no 258 é aplicável aos crimes desse capítulo. Mas aí, vamos lá, o que significa essa forma qualificada? Ele quer dizer o seguinte para mim, olha lá, ó. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Mas se resultar a morte, ela é aplicada em dobro. Então o que vai acontecer aqui? Ao invés de eu perceber que, bom, vamos lá para o crime de explosão. O crime de explosão, que está aí no 251, ele vai ter uma pena para a gente aí de 3 a 6 anos, certo? De reclusão. Se eu aplicar lá, por exemplo, do crime de explosão resultar lesão corporal de natureza grave em alguém, ou em alguém, né, falando assim, você vai perceber que ao invés do cidadão ter uma pena de 3 a 6, ele vai ter uma pena de 3 a 6 com aumento da metade. Então é 3 a 6 aumentado de... Então é 3 aumentado de metade, 6 aumentado de metade. Eu mudo o patamar de... Eu mudo o patamar de pena. Então vai passar a ser, no caso aí, 5 anos para quem tá, né? Porque a gente despreza a parte fracionária aí, na verdade vai ser 4 anos, perdão. A pena vai passar a ser, a mínima era 3, então aumentando de metade aí, que dá 1 ano e meio, aumenta 1 ano, passa a ser 4. E o 6, que era a máxima aí, aumenta de metade, dá o 6 mais 2, então fica 4 a 8 anos, certo? Essa é a forma qualificada, se resultar lesão de natureza grave. E se resultar morte, o que vai acontecer? Você pega o 3 e vira 6, e pega o 6 e vira 12, então passa a ser 6 a 12, tá? Só para você entender aí. Isso, se a explosão lá que a gente tá colocando como exemplo aqui for dolosa. Agora, se ela for culposa, aí eu vou ter o seguinte, olha lá, no caso de culpa, tô lendo 258 para você, tá? Se do fato resulta lesão corporal, e a pena aumenta-se de metade. E se resulta a morte, a pena aplica-se a pena combinada a homicídio culposo aumentada de 1/3. Deixa eu te contar como é que é isso aqui. Bom, cometi o crime de explosão, ele admite modalidade culposa também, né? É o que está lá no parágrafo 3º do 251. E aí você vai observar o seguinte, o nosso agente, a partir de agora, ele vira aqui e faz o seguinte, bom, eu, né, fui praticar um determinado ato ali, fui fazer uma brincadeira, digamos assim. E ele, né, acabou cometendo um crime de explosão, mas você vai ver que foi somente por conta de uma imprudência dele. Então ele vai responder pelo crime de explosão, na forma culposa. E se a partir dessa forma culposa, entenda uma coisa, eu pegar e explodir alguma coisa é um crime, certo?
Eu pegar e explodir alguma coisa e causar lesão corporal grave em alguém, ou causar a morte, é um crime pior do que o que eu fiz agora há pouco. É só para você entender que eu estou falando de duas circunstâncias ou duas situações diferenciadas, aonde eu vou notar aqui que o nosso agente, ele ou praticou a explosão pura, ou essa explosão que ele cometeu aí trouxe outros resultados não desejados, certo? Que é a ideia do quê? Que é a ideia de ter causado a lesão corporal de natureza grave ou de ter causado a morte. Isso que a gente chama aí de crime qualificado pelo resultado, tá? Você vê que a morte agora, ela não vai sair daqui impune, ela vai sair daqui botando mais pena no crime de explosão, que é o nosso exemplo. Mas lembre-se do começo da aula. Eu disse para você que nessa sistemática, o dolo do nosso agente é que resolve. Aqui, na verdade, a morte foi um acidente, coloquemos entre aspas aqui. Ela não foi o dolo do agente, certo? A partir do momento que ela é o dolo do agente, ele responde por homicídio, meu amigo. Agora, quando ela não é mais o dolo do agente, ou seja, foi um acidente, entre aspas, você vai ver que ele responde pelo crime na forma, como o caso aí agora a gente analisando a forma culposa, porém, isso vai provocar uma modificação no patamar mínimo e máximo de pena, certo? Essa é a ideia. E assim sendo, você vai ver que se resulta a lesão corporal, e veja que o legislador não botou lesão grave, né? Lá na parte dolosa da primeira parte, ele botou lesão de natureza grave. Aqui ele só botou lesão corporal. Então, se causa lesão corporal, podendo ser essa lesão corporal, então, de natureza leve, grave ou gravíssima, e é culposo, né? A explosão culposa, por exemplo, a gente vai pegar a pena e vai aumentar da metade. Agora, se resultar a morte, aí a gente aplica a pena do homicídio culposo aumentada de 1/3. A pena do homicídio culposo é detenção de 1 a 3 anos, tá? E lá tá no parágrafo 3º do 121 do Código Penal. Então a pena de detenção de 1 a 3 anos é a pena do homicídio culposo. Então vai ser a pena do homicídio culposo mais o aumento de 1/3 dessa pena aí, certo? Lembre-se que alterando o patamar mínimo e máximo de pena e não sendo a fração aplicada em cima da pena já trazida até ali. Beleza? Então, esse é o final do capítulo da incolumidade pública, que vai ser aí o resultado dessa nossa primeira unidade. E daqui a pouco a gente volta aí com a nossa próxima unidade, trabalhando um próximo título do nosso Código Penal aí, para chegar daqui a pouco até o final do nosso estudo. Eu espero você. Até já.